Estamos aqui no Conexão X, nós queremos acreditar, e aqui nós trazemos cientistas, você sabe como que é. Aqui a gente mostra a cobra, o pau e o jornal. Estamos aqui com o Júlio César Acosta Navarro. Ele é cardiologista e também pesquisador científico da área ufológica. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Aqui no Conexão X. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o doutor Júlio vai trazer muito esclarecimento para a gente aqui, pessoal. Doutor, vamos explicar o que é ufologia científica, porque eu sei que o senhor pesquisa a área científica da ufologia. Exatamente. Ufologia científica é o estudo do fenômeno UFO, mas através de uma óptica do método científico. Tradicionalmente, a ufologia tem sido conhecida desde a década de 40, 50, de uma maneira empírica, tradicional, e até em algumas situações associada ao espiritismo, chamando a ufologia espiritista. Então, a ufologia científica seria o estudo desse fenômeno, mas através do método científico. E justamente é nesse ponto, né, que há mais de 30 anos estou dedicado, né, e lidero um grupo de pesquisadores independentes. Né. Olha que maravilha, né? Devemos dizer também que a ufologia atualmente não é considerada uma ciência de uma maneira assim ortodoxa. Não existe dentro das universidades nenhuma disciplina, muito menos uma carreira de ufologia. Tá? Porém, o fenômeno existe, o fenômeno pode ser estudado através do método científico. Nós temos já uma pesquisa em andamento, uma pesquisa científica, e posso dizer como cientista que a ufologia não somente uma ciência, mas é uma ciência novinha, né? Acaba de nascer, comparado a outras ciências, e uma ciência nobre, porque o ufólogo, geralmente, ele não tem emprego no jornal, ele não recebe um salário, nem tem um diploma, então, até uma ciência nobre. É uma ciência nobre e uma ideologia também, né? De trazer esse conhecimento tão real à tona, né? Mas eu queria mostrar, antes de continuar a nossa entrevista, o livro, né? Que o Dr. Júlio César Navarro, que é cardiologista, pessoal, e pesquisador da área científica, né? Trouxe para nós. Fala um pouquinho do seu livro. Sim. Em essência, esta obra tem dois núcleos. O primeiro núcleo é a investigação que foi feita durante vários anos de um caso de contacto de quinto grau. Um contacto de quinto grau, né? Quando uma pessoa, um testemunho, né, afirma ter tido um encontro próximo com uma inteligência extraterrestre, e nesse contato houve troca de informações, Então, esta obra se trata da investigação de um desses casos que aconteceu na década de 60 nos Andes do Peru, né? A esta pessoa, Vlado Kapetanovich, né, que posteriormente ele escreveria sua experiência em forma de livros, né, e que o qual eu conheceria e eu investigaria tanto na cidade onde ele posteriormente viveu como na cidade dos fatos. E a outra parte, a contraparte, o segundo núcleo disto é a análise do conteúdo que, segundo o contactado, né, recebeu de parte destas inteligências de fora. Então, se trata de uma pesquisa aprofundada, né, desta obra que foi lançada em Peru e também teve a oportunidade de ser lançada no prestigioso Memorial da América Latina em 2009 aqui em São Paulo. Bom, eu tenho uma pergunta específica. Qual a área específica da ufologia que o senhor pesquisa? Sim. A ufologia tem crescido nestes 50, 60 anos, para entender, né, como se fosse a medicina. A medicina, por exemplo, tem especialidade de pediatria, ginecologia, medicina intensiva. Então, a ufologia também tem crescido isso. Claro. Tem um capítulo de análise de fotografias e filmes, tem um capítulo de abduções ou contactos de quarto grau, tem um capítulo de evidência de contato no passado ou neoarqueologia. E um desses capítulos do qual que achei mais dramático, né, e de transcendência é os contactos de quinto grau. Os contactos de quinto grau, ou tradicionalmente chamado fenômeno do contactismo. Essencialmente consiste, né, nos casos, né, inicialmente a gente são supostos casos. Até fazer uma pesquisa aprofundada, a gente chega a uma conclusão se estes supostos casos são
ou têm evidência de ser autênticos ou ser falsos. Então, estes supostos casos de quinto grau, né, o indivíduo afirma ter tido um contato físico ou até mental com uma inteligência de outro planeta. Então, este é o contato imediato de quinto grau, o fenômeno de contactismo. Então, nesse ponto, nesse foco, que se centra, né, o núcleo da pesquisa do grupo, né, que coordeno, né, e se centra a pesquisa denominada Projeto Contacto Final. Atualmente, nós vemos ufólogos envolvidos com determinadas religiões e eu gostaria de saber a sua opinião como pesquisador. É possível que um extraterrestre ele acople pessoas dentro de centros espíritas ou qualquer religião? Na verdade, essa pergunta você já me está antecipando, né? Que nossa pesquisa Projeto Contacto Final, né? Antes de responder a tua pergunta, nossa pesquisa Contacto Final, a hipótese principal desta pesquisa é levantar a possibilidade de que um contacto avançado de fato possa estar acontecendo sobre a face da Terra, apesar de que a maioria da comunidade científica atualmente não aceita que o fenômeno de extraterrestre esteja acontecendo, a tal ponto de que o SETI, que é o programa, né, mundial americano de busca de inteligência extraterrestre através de ondas eletromagnéticas, colocando dezenas de radares imensos, buscando o primeiro sinal de contato extraterrestre, assume-se que o contato nunca aconteceu. Então, é bom entender que o estado atual da ciência não admite que os extraterrestres estejam pelos ares, muito menos caminhando e muito menos falando com as pessoas. Então, isso é o estado atual da ciência. Então, o projeto Contacto, ele parte em contracorrente disso. Ele assume que tem argumentos para acreditar que seja possível. Por quê? Porque outras inteligências poderiam desenvolver tecnologias avançadas, poderiam ter outra biologia de maior longevidade que nós, né? Assim como nós, 1000 anos atrás, também nunca imaginaríamos chegar a esse nível tecnológico. Nós, atualmente, não podemos imaginar o que a humanidade, né, ou outras humanidades poderiam ter tendo uma antiguidade maior. Portanto, o projeto Contacto Final, a pesquisa, ele parte de uma hipótese, né, que se vai aplicar um método para ver se alguns destes casos de contactos de quinto grau possam, de fato, ser autênticos. Então, antes de responder a pergunta, eu já vou te responder, né, o primeiro resultado, porque este trabalho já está avançado, na verdade, ele já tem os dados levantados, analisados, e o paper, ou digamos, o relatório técnico está feito. Na verdade, até a pesquisa foi encaminhada a revistas científicas. No momento, revistas científicas estão analisando o valor e o mérito desta pesquisa para, eventualmente, ser publicadas ou não. Isto representa uma tarefa imensa, tá? Uma tarefa titânica e única e histórica, na verdade. Mas eu posso adiantar para vocês, né, que o principal resultado desta pesquisa, que envolveu a investigação de mais de 70 supostos casos de contactos de quinto grau ou contactados, em alguns casos, na minoria, não na maioria, foi considerado que tinham evidência suficiente para ser considerados de alta probabilidade de ser autênticos. Ou seja, isto é uma questão revolucionária a nível internacional e mundial. Ou seja, através de um método científico se possa demonstrar, né, baseado nesse método, que, como qualquer método, né, vai ter as limitações, as imperfeições, né, do método científico, mas que o achado revolucionário é que em alguns destes casos temos evidência de que seja autêntico. Então, isto é uma coisa revolucionária. Isto é realmente revolucionário. Exatamente. Vai trazer muita inovação para a nossa humanidade. Exatamente. Agora vou responder a tua pergunta, porque agora sim posso responder, né? Porque a tua pergunta já assumia que os extraterrestres possam existir, na verdade. Já indo à tua pergunta, né, que é sobre a possibilidade de que inteligências extraterrestres, né, possam estar interagindo, né, com as pessoas, com algumas pessoas através de um processo, por exemplo, de psicografia ou canalização, né? Pela experiência que tenho nos casos pesquisados, nos casos autênticos pesquisados, acredito que isto seja factível, que isto seja possível, que inteligências através de uma capacidade talvez energética ou tecnológica, né, possam, né, se manifestar através de outras pessoas, tá?
Então, teoricamente, possível, efetivamente, acho que isso possa acontecer. Mas é importante saber, né, e isto é muito importante, que isso não quer dizer, né, que toda pessoa de um centro espírita que fica de pé e tremendo e fechando os olhos, dizendo eu sou representante de Confederação Intergaláctica, né, seja de fato uma canonização autêntica. Na verdade, pessoalmente, até acho que a maioria, por experiência, a maioria não o são. Então, é importante diferenciar isso, né? O que pode teoricamente acontecer, mas o que na prática está se vendo. Aliás, no projeto Contato Final, quando eu te contei que na maioria dos casos foi demonstrado, ou havia evidência de que o contato podia ser autêntico, mas na grande maioria destes supostos contactos, na grande maioria, não tinha provas, não tinha evidências, né, para pensar que seja autêntico, portanto, provavelmente eram falsos. Com certeza. A pessoa que, quando o senhor vai pesquisar uma pessoa, quando é autêntico, a pessoa participa da pesquisa, se abre, mesmo que ele esteja equivocado, não é verdade? Exatamente, exatamente. Quando a pessoa realmente não se fecha a um pesquisador científico, realmente é porque já tem alguma coisa errada, ela sabe que ela está infringindo uma lei cósmica e falseando a situação. Né? Exatamente. Na verdade, você tocou, né? Você leva a colação a questão do método. Né? Você vai me perguntar na seguinte, por problema de dizer, qual é o método que nós utilizamos, né? Claro. Para determinar, né, se este caso é autêntico ou não. E aí está, digamos, a grande contribuição, né? O método intelectual, né, o método utilizado para esta pesquisa, né, foi um método, digamos, construído, criado, né, a partir de duas vertentes, né, de conhecimento. Uma vertente é os conceitos tradicionais do que seria verdade, dados pelos grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Kant, etc., grandes filósofos que definiam a verdade. Uns definiam como a verdade é a matemática, outros a verdade é o que se demonstra, a verdade é o que se toca, né? A verdade é Deus, né? Então a verdade é a razão. Então os grandes filósofos, né, eles contribuíram para definir o que é verdade. Então o método em si central deste projeto para determinar, ele se baseia em duas vertentes. O primeiro é os conceitos de verdade, o que seria verdade, o que precisa ser verdade. Sim. Entendeu? E a outra parte, né, é o conhecimento empírico de estar envolvido durante mais de 30 anos em mais de 100 casos de supostos contactos de quinto grau. Então, entrando por dentro, assim como acredito que você tenha tido já essa experiência, pelo que você me contou em off, né, você já teve, né, experiência de lidar com supostos contactos de quinto grau, contactados. Então, essa junção entre essas duas vertentes resultou, né, em a criação de um método, né, que em essência tem critérios de subjetivos e critérios objetivos que vão a ser aplicados a todos esses casos, né? Então, um desses critérios é relacionado ao que você comentou. Um de nossos critérios, né, é definido justamente nisso, né? Se um suposto contactado, ele na parte pragmática da vida, ele tenta evitar, né, evita que as pessoas entrem investiguem a detalhe as coisas que estão falando. Uno pode interpretar como um recelo, medo dele ser desmascarado, né? Ou se uma pessoa, por exemplo, diz, eu falei com inteligência de outro planeta, das Pleiades, etc. E quando o cientista vai procurar, porque isto é um fato extraordinário, claro. Se isso acontece, pelo amor de Deus, a ciência, a sociedade, né, se uma pessoa que diz que está entrando em contato é procurado como um cientista, como cientista que sou, claro. Eu espero que a pessoa racionalmente entenda que ela tem que colaborar, que ela tem que ser transparente. Mas se a pessoa me diz... Exatamente, e se a pessoa me diz assim, senhor, me aguarda mais tarde e vou cobrar para você R$200 porque é o tempo, então isto é um elemento de juízo, um elemento de consideração, a forma como ele se comporta. Um dos critérios, né, tem um nome de pragmatismo. Então nos foi desenvolvido, né, 12 critérios para ser aplicados, né, para todos esses casos. Então, eu não posso, digamos, aprofundar muito estes métodos porque por uma questão
do embargo, do conceito de embargo, sem nenhum trabalho científico. Ele pode ser divulgado no núcleo principal por os problemas da revista, dele perder inovação, entendeu? Então, eu só posso, de uma maneira assim, muito geral, posso comentar. Mas você aí, ó, você está gostando, né? Nós deixamos um convite para o Dr. Júlio voltar novamente para uma próxima pauta e completar esse trabalho aqui. A gente quer saber mais, né? Porque é interessante. Que inovação não trará, né? Toda essa pesquisa para nós. A humanidade precisa saber a verdade, né, Dr. Júlio? Exatamente. Dr. Júlio, gratidão pela presença. Que é isso.